Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a retrospectiva do Django em 2022, ou seja, tudo aquilo que teve de novo, que foi adicionado ou retirado ou modificado dentro do framework dentro do ano de 2022. E aqui um adendo para fazer para vocês. Eu vou falar sobre modificações que aconteceram no Django 4.0 e do 4.1. E aqui, se a gente pegar a data de lançamento do Django 4.0, se eu não me engano, foi dia 7 de dezembro. Foi em dezembro, foi bem no finalzinho de 2021, tá bom? 7 de dezembro de 2021. Talvez o dia ali esteja errado, seja 7 ou 8, mas foi próximo do dia 7 de dezembro de 2021. E mesmo assim eu vou pegar o Django 4 como 2022. Porque, obviamente, o Django 4 saiu muito no final de 2021 e por isso a gente foi aproveitar o que teve de novo dentro do ano de 2022. Então, no ano de 2022, essa retrospectiva conta com as versões 4 e 4.1 do Django, tá bom? Mesmo que a versão 4 tenha sido lançada logo no final de 2021 e não em 2022, mas como foi muito no final de 2021, a gente foi utilizar ela praticamente somente em 2022. Certo? Antes da gente começar aqui o vídeo, eu quero fazer um convite para vocês. Deixa eu abrir aqui a página, que dos dias 9 a 15 de janeiro vai acontecer a PyStack Week ou Retorno, o maior evento de Python e Django para você acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como dev. Durante o evento a gente vai desenvolver uma aplicação completa, 100% inédita, utilizando a linguagem de programação Python e o framework Django. Então, se em 2023 você quer começar o ano dando seus primeiros passos rumo à sua primeira vaga como dev, você precisa se inscrever do evento, como sempre e como sempre será a PyStack Week 100% online e gratuita. Para você participar, basta acessar o primeiro link da bio, aqui da descrição, na verdade, da bio é do Instagram, ou acessar pythonando.com.br, beleza? Então, dado esse recado, vai lá agora, pausa esse vídeo, se inscreve, depois você volta aqui, porque eu tenho certeza absoluta que se você deixar passar uma oportunidade como essa, você vai se arrepender depois, beleza? Então vai lá, se inscreve, agora que você já se inscreveu, que eu espero que você tenha pausado o vídeo, vamos dar continuidade aqui. Então a gente vai falar sobre algumas coisas, restrições, ORM async, ORM assíncrono, cache com Redis, class views async, mascarar o CSRF, set cookie com time delta, múltiplas chaves secretas, zone info e testes em paralelo. É tudo isso daqui que a gente vai falar na aula de hoje. Obviamente, pessoal, não dá para colocar tudo que teve de mudança de novo no ano de 2021 para o Django, porque senão esse vídeo aqui ficaria extremamente grande, mais de 2 horas se a gente fosse comentar sobre tudo. Mas eu decidi aqui reunir as coisas que eu achei mais importantes, ou pelo menos as coisas que foram mais importantes para mim, aquilo que eu mais utilizei de novo no ano de 2022. Obviamente, para cada pessoa, pode ser que isso daqui seja um pouco diferente. Às vezes, você não utilizou a nova modificação que teve no Unique Constraints. Mas eu utilizei e muito, tá bom? Então eu acho que eu trouxe as mudanças mais relevantes que aconteceu no ano de 2022 e que provavelmente na maioria dos devs foram as mudanças mais relevantes também. Começando aqui pelas restrições, que nós temos aqui os constraints, né, que são as restrições, como check constraints e o unique constraint, que a gente faz uma validação exclusiva. E agora a gente consegue fazer uma validação aqui relacional. Ou seja, eu consigo fazer esse tipo de busca utilizando o Lawer, o Desk, com o last name, o first name e definindo o nome aqui. Então aqui nós temos uma model, que no caso tem os campos first name e last name. Ambos têm aqui um char field, ok, com 255. Então aqui eu estou falando, olha, eu quero criar uma validação exclusiva aqui para os valores de last name em minúsculo e em ordem decrescente. E para o first name, eu quero fazer uma validação normal, não estou especificando que será minúscula, e vai ser em ordem crescente mesmo, que é o padrão, porque eu não coloquei o ponto desk, tá? Então eu consigo fazer esse tipo de validação a partir de agora, a partir da versão 4.0 do Django, tá? Isso daqui veio na versão 4.0. Então o que tornou as Unique Constraints muito mais poderosa. Então agora sim a gente consegue ter mais motivo ainda para utilizar ela ao invés do Unique True, ou a gente consegue entender por que o Django começou a abandonar o Unique Together, porque isso daqui, as intenções do Django era tornar isso daqui muito mais poderoso do que ele já era e do que o Unique Together era também, certo, pessoal?
A próxima mudança que eu acho isso daqui sensacional, que mostra uma preocupação do Django em relação a um Python mais moderno, o que me deixa muito feliz, que eu consigo perceber que o Django realmente está evoluindo de acordo com a evolução do Python, com os propósitos do Python. Então o Django ele está evoluindo nos mesmos propósitos e da mesma maneira que o Python está evoluindo. Então no ano de 2022, o Python evoluiu muito na área de programação assíncrona e o Django está trazendo isso pra gente. Isso daqui veio na versão 4.1 do Django. Tá? Não foi na 4.0, não, isso daqui não tá em ordem, tá? Não significa que essa é 4.0, 4.0 e as últimas 4.1, tá? De forma aleatória aqui. Isso daqui eu acho que é uma das mudanças mais relevantes e que pode trazer uma diferença gigantesca para o seu código em questão de performance. Para você que tem servidores com vários núcleos, várias threads, rodar isso daqui pode ter uma diferença muito grande. Então agora a gente consegue fazer o seguinte, por exemplo, eu vou fazer uma busca dentro do meu banco de dados, então uma model qualquer, autor.objects.filter, onde o nome começa com A. Vou fazer uma iteração sobre isso daqui e coloquei isso aqui de forma assíncrona. E quando eu for buscar algo aqui dentro, como vamos utilizar, por exemplo, um first, né? Então o first pega o primeiro elemento. Eu utilizo um aFirst. Então eu estou falando, olha, busque o primeiro elemento de forma assíncrona. E eu posso colocar um await aqui para esperar e adicionar isso daqui dentro de book, tá? Então a partir do Django 4.1 a gente pode fazer esse tipo de relação utilizando o assign e await. Nas buscas a banco de dados a gente consegue fazer essas consultas de forma assíncrona. E praticamente todo operador que nós tínhamos para banco de dados, ele tem a sua versão assíncrona. Então nós não tínhamos o first, agora nós temos o aFirst. Nós não tínhamos, por exemplo, o last, agora nós temos o alast. Nós não tínhamos, por exemplo, o update, agora nós temos o a-update. Então, sempre a gente coloca, quando a gente for trabalhar de forma síncrona, a gente precisa utilizar o operador com um a antes, né? Se eu abrir até esse link aqui que eu deixei pra vocês, reparem o seguinte, deixa eu descer aqui. Cadê? Tal. Cadê? Aqui. Olha só, reparem no seguinte, tá? Nós temos o annotate, que seria o que a gente sempre conhece. Agora, na versão 4.1, tem o... Calma que não. Cadê? Calma, tô lá embaixo ainda. Tal. Reverse, destino. Não é isso, não é isso. Vamos pesquisar aqui, senão a gente vai ter que descer muito. First. First vai ter muito, né? Last. Ou update. Update a gente consegue afastar. Update. Beleza. Pra baixo. Vixe, update tem mais ainda do que o first. Vamos pesquisar por first aqui. First. Beleza. Beleza. Reverse não, mas pra baixo. Aqui já começou... Cadê o first? Eu já passei ele? Aqui, beleza. Então aqui, olha só os operadores. Vamos pegar o first, por exemplo. Nós temos o first e nós temos a forma assíncrona dele, que seria o aFirst. Então aqui ele até fala aqui, ó, que isso aqui foi modificado na versão 4.1 do Django. Nós temos o last e o alast. Nós temos o aggregate e o aaggregate. Nós temos o exist e o aexists. Nós temos o contains e o acontains. Nós temos, por exemplo, o update e o a-update. Então, se você quiser fazer uma atualização assíncrona no seu banco, você não vai utilizar o update, você utiliza o a-update. Nós temos o que mais? Nós temos o delete e o a-delete, se você quiser remover alguma coisa, excluir alguma coisa dali de dentro. O explain e o a-explain e assim por diante. Ou seja, tudo que você for utilizar de forma assíncrona, você pode colocar o a anteriormente, tá bom? Vale lembrar que você tem que ter o assign aqui antes disso, tá? Outra coisa muito importante, muito relevante, acredito eu, para a maioria dos casos, para a maioria dos devs, é que agora o Django tem suporte a cache nativo com o Redis. Mas, Caio, já não dava para você utilizar o Redis como cache, jogar os dados para dentro do... Você podia, só que não era tão simples, não era tão fácil. Você teria que fazer isso daqui na mão, tá? E agora você tem uma configuração dentro do Django muito simples, como se fosse uma configuração para banco de dados, ou você simplesmente coloca lá caches, default, backend, django.core.cache.backends.redis.redcache. Pronto, você coloca aqui o IP da onde está o seu servidor Redis e pronto, resolveu. Você só utilizar os caches do Django, só utilizar com os decorators, e você não precisa fazer mais nenhuma configuração. Você não precisa configurar mais nada na mão.
agora o Django tem suporte nativo ao Redis na versão 4.0, tá? Isso aqui foi da versão 4.0 e não da versão 4.1. Depois nós temos aqui as Class Views Assign também, que a gente consegue trabalhar de forma síncrona. Isso daqui mostra a preocupação do Django de evoluir de acordo com a evolução do Python. Conforme o Python vai evoluindo no suporte assíncrono, o Django também vai evoluindo, tá? Então, para quem criticava que o Django não era um bom framework para trabalhar com ferramentas assíncronas, com aplicações assíncronas, agora ele está sendo. Obviamente não está perfeito ainda, mas está mostrando evolução. Ele já é muito melhor na versão 4.0 e 4.1 do que na versão 3.2. E obviamente isso aqui vai melhorando cada vez mais de acordo com a evolução do Python, tá? Que são os propósitos futuros da linguagem. Depois nós podemos agora criar essa nova constante no nosso settings.py, que é para mascarar o CSRF cookie. Então você lembra quando você tem lá o seu cookie, seu cross-site required for, e nós temos o token, tá? Então, o nosso CSRF token, a gente pode mascarar ele. Se a gente não deixa nada aqui, isso daqui será falso, ou seja, ele não será mascarado. E se a gente quiser mascarar o nosso token de segurança, a gente coloca um true e ele será mascarado, tá bom? Isso daqui eu não lembro se foi na 4.0, não foi na 4.1 não. Tava tentando lembrar a versão. Ok, depois agora, aqui foi na 4.1? Aqui eu já não lembro, hein? Aqui eu não sei falar. Esse daqui eu não sei falar mesmo, tô tentando lembrar, mas eu não lembro se foi na 4.0 ou na 4.1, tá? Acredito que foi na 4.0. Eu acredito, não tenho certeza, depois tem que pesquisar. Mas agora, o setCookie, que seria da classe HTTP Response, ele aceita um time delta, que não aceitava anteriormente, para definir um max age, tá? Então, quando você cria lá a sua response, né? Response, você faz, por exemplo, ó. Vamos fazer aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Você tem lá, né, from django.http import http response. Aí você faz lá um def, teste, colocar qualquer nome, request, ok? Aí você faz lá seus processamentos, seus dados, e no final você vai retornar uma response, né? Você faz response é igual a http response. Beleza, coloca aqui, estou na página de teste, etc. Aí você pode definir um cookie, né? Eu quero colocar algum cookie. Então você coloca lá response.set_cookie para definir um determinado cookie, define uma chave e um valor. Então, por exemplo, id, vírgula, 1. Aí você fala, olha, esse cookie será válido por quanto tempo? Por quanto tempo ele ficará armazenado? Agora você pode utilizar no max age aqui um time delta, da biblioteca datetime, né? From datetime, import time delta. Então eu falo, eu quero que esse cookie aqui seja válido por 5 dias. Você pode fazer isso. Por 5 dias e por 3 horas. Você pode fazer isso. Agora ele aceita aqui no max age um time delta, tá? Algo extremamente relevante que facilitou muito a nossa vida também. Uma outra mudança de segurança para o Django que eu achei importantíssima e muito interessante é você ter múltiplas chaves secretas. Então, quando você está trabalhando com Django, você já percebeu que lá no seu settings.py você tem a sua secret key. E muita coisa do Django, de criptografia, de senhas, é baseada nessa sua chave secreta. Então, quanto mais segura for sua chave secreta, mais segura será a sua aplicação. Então, se sua chave secreta vaza de algum momento, a sua aplicação ficará menos segura. E agora o Django te dá uma capacidade, uma permissão de você trabalhar com as secret keys, com as chaves secretas, de forma rotativa e de forma aleatória. Então ela vai rodando ali entre algumas chaves secretas. Você não precisa ter só uma chave secreta mais. Você define 2, 3, 5, 10 chaves secretas e ele vai ficar alternando entre essas chaves secretas a cada execução da sua aplicação. E não será uma única chave secreta, certo? Daqui uma mudança muito relevante também. Depois aqui nós temos que agora, a partir da versão 4.0, o Django está migrando para trabalhar com os time zones de forma diferente. Até então, o Django trabalhava com os time zones a partir do PyTZ, que é uma biblioteca externa ao Python para trabalhar com time zones. É uma biblioteca excelente, tá tudo bem, só que o Python tem uma biblioteca para isso, que veio logo após, que é a Zone Info. Então o Django está migrando da PyTZ para o Zone Info. Então sempre que você, a partir do Django 4.0, for trabalhar com time zones, você vai ter que trabalhar a partir da Zone Info. Então Zone Info, ponto Zone Info, América São Paulo. Você não vai trabalhar a partir da PyTZ. E isso faz com que você não precise ter que instalar mais a PyTZ. E a partir da versão 5 do Django, o PyTZ será completamente obsoleto, tá? Ainda na versão 4.0 ele não é,
você precisa dessa instalação do PyTZ, mas a partir da versão 5, o PyTZ já será completamente obsoleto e todo o Django utilizará o Zone.info, tá bom? E depois aqui, para finalizar, o Django agora permite utilizar os buffers nos seus testes paralelos. Então o Django já era capaz de executar testes em paralelos em diversos núcleos do seu processador, só que mesmo assim, esses testes poderiam acabar ficando muito lento. Você estava executando um teste, cada teste ali tinha uma saída muito grande. E isso resultava que, conforme ia printando no seu terminal, você ia ficando os testes cada vez mais lentos, tudo mais, etc. Os testes demoravam muito para acontecer e para você ter essa visualização. Então agora o Django permite, quando você inicia aqui uma classe de teste, você define o self.buffer e se você coloca ele como true, o Django faz todo um pré-carregamento em memória. O Django coloca os dados necessários em memória para fazer com que esses testes sejam executados e você possa ver o resultado deles mais rápido, tá? Para quem trabalha com muitos testes, em casos de banco de dados grandes e etc., você pode perceber que esses testes levam muito tempo e utilizar os buffers pode economizar muito tempo. Imagina, você colocou lá, rodar testes, Django, pressionou um Enter, tem que ficar muito tempo esperando. Você não vai codificar nada enquanto isso para não ter nenhuma interferência. Então você tá lá, você vai descobrir que tem um erro, depois você já codificou em cima, então você tem que esperar. Você não pode continuar codificando enquanto os testes estão executando. E às vezes um teste pode levar 5, 10, 15 minutos. E mesmo que leve 5 minutos parando para um dev, é tempo perdido e tempo é dinheiro para uma empresa. Então eles não querem que isso aconteça. E quanto menor for o tempo de execução de um teste, muito melhor. Então agora o Django também suporta nos testes armazenar e fazer pré-carregamento de dados em buffer, ou seja, em memória, tá bom? Obviamente você vai ter um gasto maior de memória e sua memória estava apertada ali. Se antes de utilizar os buffers na execução dos testes, você tinha 4 GB de RAM e seu computador já estava utilizando os 4 GB de RAM, seja no teste que estava executando, no seu navegador que estava aberto, mais algum jogo que você deixou aberto ali de fundo, vai dar problema. Mas se você tem um pouquinho de memória sobrando ali, não será nenhum problema para você e o tempo de execução ficará menor, certo? Obviamente isso aqui é uma opção se você deseja ou não utilizar os pré-carregamentos de dados, certo, pessoal? No geral, essas aqui foram, na minha opinião, as mudanças mais relevantes do Django. Restrições, ORM assíncrono, isso daqui muito importante. Cache com Redis, que facilitou muito, porque praticamente era o banco de dados aqui em memória mais utilizados para cache, não tinham suporte nativo do Django, agora nós temos esse suporte. As Class Views Async também, ou seja, mostra que o Django está acompanhando as mudanças do Python, isso aqui é muito bom. Mascarar o CSRF, acho que de todas essas que eu falei aqui, eu acho que essa daqui seria a mudança menos relevante. O set cookie com o time delta, que é muito bom também, muito importante. Múltiplas chaves secretas para deixar nosso código cada vez mais seguro. O Zone.info, que pra gente assim não tem tanta importância, mas no fundo dos panos, internamente como o Django funciona, faz muita diferença sim. E os testes, porque para quem já precisou executar teste por um bom período, isso daqui você sabe que isso daqui vai fazer diferença na sua vida como dev. Certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Comenta aqui para mim, qual foi a mudança dessas que eu comentei aqui, que você mais gostou no Django para 2022? E se você tem uma mudança preferida, uma nova atualização, seja no 4.0 ou 4.1, que eu não coloquei nesse vídeo, porque tem várias e várias outras, comenta aqui para mim qual foi sua mudança preferida no ano de 2022 para o Django, certo? Mais uma vez eu preciso dar um recado para vocês, que é a PyStack Week, para vocês não esquecerem. Se você não escreveu da primeira vez que eu chamei vocês, vai lá e se inscreve agora. Eu tenho certeza que em uma semana eu vou te ensinar mais Python e Django do que diversos cursos pagos te ensinariam. Então vai lá, primeiro link da descrição, se inscreve, só colocar seu nome, e-mail, depois entrar em nosso grupo fechado do WhatsApp, que é um grupo fechado, ok? Somente os administradores podem enviar mensagem, então você não receberá spam em nenhum momento. Então vai lá do dia 9 a 15 de janeiro, 100% online e gratuito. Agora sim, um abraço e até a próxima. Fui, galera!